Boa noite. Hoje falarei sobre as algas, esses monstrinhos da biologia que são tão controversos. Eu tenho certeza que quando o assunto é algas na culinária, a primeira coisa em mente é a imagem de um sushi enrolado naquela alga, a nori. Mas sabem que as algas presentes na culinária são muito mais do que apenas essa. Então vamos discutir a presença delas e a sua importância em diversos alimentos. Mas afinal, o que são algas? São plantas marinhas? Bem, já foram consideradas seres vivos pertencentes ao reino Plantae, como essa planta que se encontra aqui atrás. Mas as algas, na verdade, fazem parte de um sistema artificial polifilético. Ou seja, as algas não fazem parte de um grupo verdadeiro, pois têm suas origens evolutivas de diferentes ancestrais. São organismos que vivem em ambientes aquáticos ou úmidos e o estudo delas é chamado de ficologia. Aproximadamente 250 espécies de macroalgas são comercializadas no mundo e dessas umas 150 são realmente boas para o consumo humano. Nos países asiáticos, as algas vêm sendo utilizadas desde 600 anos antes de Cristo como alimento. Nos países ocidentais, as algas são muito mais comumente utilizadas para a produção de ficocoloides, que falaremos mais, aditivos alimentares e medicamentos. Olhando tais alimentos, é difícil imaginar a presença de algas, pois eles são tão comuns no nosso cotidiano. Mas existem algas sim, e veremos melhor um pouco desses componentes. Podemos começar falando dos ficocoloides, que são moléculas de grande tamanho constituídas por açúcares simples que formam parte das paredes celulares e espaços intracelulares de um grande número de algas, principalmente as pardas e as vermelhas. São usadas como gelificantes, estabilizantes de suspensões e emulsões, carecem de sabor, cheiro e cor, são solúveis na água, compatíveis com a maioria dos alimentos no campo da nutrição e é exatamente isso que permite substituir a gordura em derivados lactáceos, patês e molho. O agar-agar é um ficocoloide com propriedade de formar géis, rico em fibras, cálcio, ferro, iodo e fósforo. Na culinária, pode-se consumir na forma de gelatina ou creme e normalmente ele é vendido em floco. As principais aplicações dele são geleias, produtos derivados de leite, gomas de frutas, caramelos, conservas de carne, sopas e produtos de confeitaria. É uma gama tão difícil de acreditar que na sua composição tem algas, que até recentemente acreditávamos ser plantas que compõem uma floresta marinha sem muita utilidade no nosso cotidiano. Ou muitas vezes você até sabia o que são algas, mas não sabia desse uso tão presente no seu cotidiano. A utilização do agar como ingrediente na indústria alimentar teve origem na Ásia, onde tem sido usado há vários séculos, nos países como o Japão. Porém, é algo que apenas começou a ser utilizado no nosso cotidiano há relativamente poucos anos. É interessante ressaltar que ele é um gelificante vegetal com um poder 10 vezes superior aos de gelatinas animais, sendo então um perfeito substituto para uma alimentação cada vez mais vegana. Carragenana é extraída industrialmente de uma macroalga vermelha e é usada para gelificar sobremesas como os pudins e para também evitar a formação de cristais de gelo nos sorvetes, além de reduzir o teor de gordura sem sacrificar a textura e o sabor. Temos de dois tipos: a lambda, que não gelifica, mas aumenta a viscosidade da solução e é usada na preparação de leites achocolatados, promovendo a suspensão e a estabilização do cacau no leite. A do tipo iota, que forma um tipo de gel elástico coesivo e é usado na preparação de gelatinas e geleias alimentares. Vale ressaltar que eles contribuem para a redução do nível de colesterol no sangue. Hijiki é uma macroalga que vem sendo parte da dieta balanceada japonesa por séculos. É conhecido por ser rico em fibras, minerais como cálcio, ferro e magnésio. Na sua preparação, é essencial deixar de molho uns 30 minutos, como várias algas, e no preparo se pode fazer risoto, salada e até arroz. A clorela é uma alga unicelular, diferente de algumas que citamos, e ela serve como um superalimento, pois contém inúmeros nutrientes, entre vitaminas, minerais, aminoácidos, óleos essenciais. Pode ser consumida como suco, sopa, em cápsula. Apesar dela ser considerado um superalimento por ter muitos nutrientes, como outras algas também têm,
É um exagero dizer que ela é um remédio milagroso, como muitos afirmam, vale ressaltar isso. Kombu, no consumo humano, ele pode ser realizado de maneiras diferentes. Na China, ele é tradicionalmente cozinhado como sopa, sendo utilizado como tempero também. No Japão, é bastante consumido com pedaços de salmão, podendo ainda ser incorporado a outras espécies de peixe. É uma alga muito rica e versátil, então, na cozinha, especialmente usada para sobremesar os alimentos e torná-los mais leves e digeríveis durante o cozimento. É muito rico em fibras, sais minerais e vitaminas. Temos também o ogo, ou ogonori, que é bastante utilizado no Havaí, para a produção de saladas, assim como outras algas vermelhas, possuem um alto teor de proteínas. Ela é cultivada em tanques no Havaí, também em um mar aberto no nordeste do Brasil. É muito utilizado na extração de agar e produção de geleias, gelatinas e doces, exatamente pela extração. E por apresentar propriedades até afrodisíacas, também é usado em alguns tipos de bebida não alcoólica. O nori é um tipo de alga comestível que é amplamente utilizado na culinária asiática. Refere-se às folhas, então, de algas secas, feitas a partir de espécies de algas vermelhas comestíveis. Ela tende a ficar verde escuro depois de seca. Em países asiáticos, como Japão, China e Coreia do Sul, é usada para preparar diferentes tipos de alimentos. No Brasil, esse tipo de alga marinha é mais utilizado no preparo do tradicional sushi e outros pratos bem mais típicos da culinária oriental que temos presente no nosso país. Ela é rica em proteína, cálcio, ferro, vitamina A, B e C e pode até conter 2 vezes mais proteínas do que algumas carnes e mais ferro até do que o espinafre. Caviar verde são algas muito populares utilizadas em saladas frescas cultivadas na ilha de Mactan, nas Filipinas. O principal mercado consumidor encontra-se em Cebu e Manila, o restante é exportado para o Japão. A uva lactuva, ou alface do mar, é uma macroalga verde muito utilizada em queijos e saladas. Apresenta uma textura macia e refrescante, lembra realmente muito um alface. Hoje, no litoral brasileiro, é utilizado como fonte de renda e alimento pelos povos do litoral descendentes de indígenas que são hoje chamados de caiçaras. Na última década, houve a implementação da maricultura, usufruindo da costa recortada e abrigada, ideais então para o cultivo de organismos aquáticos, presentes como exemplo na Enseada do Mar Virado, que é uma ilha no Brasil. O wakame é uma macroalga parda muito consumida na Coreia. Além disso, é altamente nutritiva, pois é uma excelente fonte de vitaminas do complexo B, sendo muito utilizada para aromatizar ostras e apresenta um sabor excelente quando misturada com produtos marinados e água de coco. É usada também em sopas, saladas, juntamente com soja ou consumidas em pequenos pedaços. É aplicada na produção de picles e arroz, além disso, ainda pode ser consumida refogada juntamente com molho shoyu. Temos também as chamadas kelp, que eram mais utilizadas para fins medicinais. Porém, na Irlanda do Norte, uma família está investindo no cultivo e na venda delas, no formato de lâminas, como macarrão para restaurantes. Todo o processo de cultivo é sustentável. Uma curiosidade dessa espécie é que ela pode chegar a 70 metros de comprimento, sendo conhecida como algas gigantes. Depois de vermos todas essas algas que podem estar presentes nas suas refeições e talvez até futuras refeições a partir de agora, é impossível não refletirmos quanto a dieta tradicional japonesa, como não influencia diretamente na longevidade encontrada naquele país. Comer menos para viver mais já está enraizada na tradição japonesa. Então, eles escolherem e optarem por vários tipos de algas faz muito sentido, pois é um alimento muito rico em nutrientes. Podemos destacar 2 curiosidades. As queridas algas também estão presentes na alimentação do seu pet. Este é um uso tradicional delas, no qual faz referência os nomes que recebem algumas espécies em certas zonas da Europa, como a alga do porco, a alga da vaca e a alga do cavalo. As algas também estão presentes nos adubos, isto porque elas podem ser fontes naturais de cálcio, magnésio e dezenas de outros nutrientes que resultam em melhorias significativas no campo que podem significar uma produtividade em torno de 10 vezes por cento maior e potencializar a eficiência até do adubo químico.
O grande diferencial em relação aos diversos insumos, em geral, é ser de origem 100% vegetal marinho, ou seja, as algas também indiretamente estão na sua alimentação. Podemos concluir que as algas são uma rica mina de saúde e oferecem também uma gama de sabores, perfumes e texturas. Elas podem muitas vezes serem usadas como suplementos ou até mesmo alimentos substitutos para quem escolhe uma vida vegetariana e vegana por serem fontes de proteína e boas para substituir. Nas Américas em geral, são consumidas por alguns grupos indígenas ao longo do litoral, principalmente no Chile e no Peru. No Brasil, os índios pataxó ocasionalmente usam na alimentação. E apesar da antiguidade e no crescimento do consumo de algas marinhas, o desenvolvimento de produtos para alimentação humana ainda é muito restrito. As pesquisas estão voltadas para a produção de novos fármacos, cosméticos e aditivos alimentares, como agar-agar e os carreagenatos que eu citei, tendo a indústria da alimentação ficado defasada. Provavelmente, há algas que crescem no nosso litoral que ainda não tiveram seus valores alimentícios descobertos. Além de fazer bem à saúde, pode futuramente ser um negócio alternativo. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado e deixarei as referências bibliográficas embaixo. Obrigado pela atenção.